Bom, para o tema da noite eu trouxe então o perdão das ofensas, que é tratado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse anteriormente, a maioria dos nossos males, né, está ligado direto ou indiretamente ao perdão, de alguma forma ou de outra, né? A gente que trabalha aqui no centro, a gente percebe isso diariamente. Então, desde um atendimento fraterno que você conversa com uma pessoa que ela está reclamando de um problema, até a manifestação de um irmão nosso está relacionada ao quê? Ao perdão. Às vezes a pessoa não fala diretamente, mas no decorrer da conversa, você começa a juntar as peças e você percebe o quê? Tem alguma relação mal resolvida, né? Que falta perdão de algum dos lados, certo? Então, para que perdoar? Todos nós, espíritas cristãos, estamos acostumados a ouvir a falar em perdão, desde as sábias e imorredoras palavras do Mestre Nazareno, das quais destacamos a oração do Pai Nosso. O tema vem sendo martelado em nossas mentes, mas curiosamente fazemos questão de não refletir maduramente sobre ele, a fim de extrair as lições preciosas para a nossa vida. Realmente, olha o Pai Nosso como é uma oração maçante, que nós, né, na verdade nós oramos de uma forma maçante. Como que é? Pai Nosso que está no céu, santificado. Você não pensa o que você está falando. E lá, na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou para a gente, ele deixa bem claro: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando ele diz assim, é um termo de condição, né? Perdoa assim, perdoa como eu perdoo quem me ofende, né? É uma condição. Aqui na análise deste pequeno trecho, ressalta a excelência da pedagogia crística, profunda e sintética ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, Jesus nos coloca como ofensor. Olha só, me perdoa, primeiro ele coloca, né? Pai, perdoa. Então, primeiro ele coloca você como quem? Primeiro você é o ofensor, né? Porque quantas contendas, às vezes, nós não somos o devedor, estamos esperando um perdão. Então, na fala, Jesus coloca você como primeiro, né? Devemos reconhecer que muitas vezes somos nós aquele que agride, que fere, que magoa, e este é o sinal de humildade e de humanidade, porque nós enxergamos como alguém falível, capaz, como todos os outros, de errar e se equivocar. Então, quando eu abro mão de perdoar, eu me coloco acima da humanidade, né? Porque toda a humanidade erra, toda a humanidade se equivoca. Então, a partir do momento que eu nego um perdão, eu me coloco acima da humanidade. Eu não erro, então eu não preciso perdoar, porque eu não vou precisar de perdão. É o orgulho borbulhando dentro de nós. Quanto é mais cômodo nos situarmos na posição de vítimas, puras e quase santas, incompreendidas e atacadas pela compreensão alheia. No entanto, tal atitude não favorece o avanço, ao contrário, faz com que estacionemos, chorosos e preocupados em agarinhar a compaixão dos que nos cercam. Então olha só, quando a gente nos coloca na posição de vítima, a gente fica paralisado. Você para de evoluir, você para de desenvolver, porque você está aguardando alguém se retratar com você, né? Quantos de nós não estamos nessa posição e sequer percebemos? Dormindo na carne, né? Como diz Emmanuel, dormindo na carne, esperando que alguém venha nos pedir perdão. Então a posição de vítima, ela é uma posição muito inadequada para qualquer cristão, né?
Porque Jesus, que era Jesus, ele podia, né, tudo que ele passou, se colocar na posição de vítima. E o que ele falou no Calvário, nos seus últimos momentos? Pai, perdoa, pedindo por nós. Agora nós, através dos milindres, né, das picuinhas, do nosso orgulho, nós criamos todo um arsenal, um tumulto, às vezes por causa de uma frase, de uma palavra. Esquecemos toda uma convivência que às vezes nós temos numa família, numa relação, numa amizade, e ficamos presos naquele pontinho, né? Freud até pergunta, né? Qual a sua responsabilidade na desordem qual você se queixa? Então você está reclamando de uma situação, né? Todos nós temos uma reclamação de uma situação. Ele está perguntando qual que é a sua responsabilidade nisso. Porque às vezes nós criamos esse universo conspiratório contra nós e ficamos de fora, né? Como se todo o circo foi criado e nós estamos de fora. Nós não temos nada a ver com isso. Nós somos pura e unicamente a vítima da situação. Será? Então é interessante nos vermos como pessoas que também precisam receber o bálsamo do perdão. O que resta, claro, na segunda parte da sentença, alcançaremos o perdão na exata medida em que perdoamos as agressões que nos são dirigidas. Quando você perdoa, né, quando você não perdoa, você é o prisioneiro. O perdão, ele vem como uma libertação. Ele é uma liberdade que você ganha. Porque qual que é o contrário do perdão? Qual é o sentimento contrário do perdão? A mágoa, ressentimento, a raiva, né, o ódio, a vingança. Tudo isso é relacionado, é contrário ao perdão. Então, se eu não perdoo, se eu tenho essa resistência em perdoar, eu estou vibrando aonde? Na mágoa, no ressentimento, né? Então, haja passe, haja tratamento espiritual, né? Por quê? Porque eu quero vir aqui às vezes e receber um estalo mágico, mas eu não quero perdoar. Eu quero que isso aconteça sem eu trabalhar nada dentro de mim. Lembra o que a gente falou antes? O tratamento é dentro, não é fora. Então eu quero vir aqui e resolver uma questão que eu tenho, um problema que me atormenta, mas eu não quero abrir mão do perdão. Eu não quero abrir mão do meu orgulho e perdoar, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus, quando disse isso, ele queria dizer o quê? Olha, nem conta, né? Nem conta, vai perdoando. Porque se você parar para pensar, você concorda comigo que o fato de perdoar já tem alguma coisa errada? Quando a gente tem que perdoar alguém, já tem alguma coisa errada. Porque você só perdoa alguém em que situação? Quando você se magoa, quando você se ofende. Tá, mas e aí? E para mim não ter que perdoar? Você não pode se ofender, se magoar, se melindrar, se ofender. Nossa, mas aí é complicado demais. Não, é o caminho mais curto. O perdão você vai lá e volta. Quando você não tem o orgulho, você vai em linha reta. Você não precisa perdoar, né? Você não precisa perdoar porque você não se ofendeu. Por que Jesus não se ofendia? Jesus era chamado o carpinteiro mentiroso. Nunca se ouviu falar de alguma história que Jesus foi atrás de alguém lá para tirar satisfação, porque que tinham chamado ele de carpinteiro mentiroso. Agora vai alguém chamar nós de mentiroso. Então nós já estudamos o Evangelho, estamos melhorando. Então a gente está nessa vibração aqui, ó, aqui em cima. Estamos começando a ficar bonitinho. E aí vem um irmão nosso que ainda está nessa aqui e fala o quê?
Ah, esse cara é um mentiroso. O problema de você responder é o seguinte: é que ele não vai subir lá para você falar com ele. Você vai ter que descer. Você, a partir do momento que você vai tirar a satisfação, você vai lá para ver o que é que está acontecendo, para tirar satisfação, para bater boca, você desce no padrão dele, porque você tem que ir lá tirar satisfação, resolver essa pendência. Entenderam? Então a gente fica nessa, sobe, aí vem o irmão nosso ainda, se preparando para evoluir, e solta uma armadilha de lobo para nós, e a gente vai lá e cai na armadilha de lobo. A gente desce para ter que responder, desce para ter que tirar satisfação, desce para xingar no trânsito, desce para bater boca com o vizinho. Então toda vez que você tem que tirar, aparar alguma aresta que fere o seu orgulho, significa que você está descendo o degrau para resolver essa pendência. Por isso que Jesus não se ofendia, porque Jesus estava aqui, as ofensas estavam aqui, e ele deixava. Está tudo bem, está tudo bem, Então, quando for desorar, começa perdoando. Santo Agostinho falava, começa perdoando, É igual aquela situação que Jesus fala: você vai orar, primeiro, antes de você trazer a oferenda, a oferta, primeiro reconcilia com o seu irmão, no qual você está a caminho. Quantos de nós fazemos preces assim, lindas, só que temos tanta desavença para resolver? Por que nós não aparamos primeiro essas desavenças, essas arestas? Porque com certeza a nossa prece muda até de sintonia. Como que a minha linguagem para me comunicar com meu pai? Não é através das palavras, é através da minha vibração. Eu me comunico com meu pai através do meu padrão vibratório. Então não adianta eu falar palavras lindas, rebuscadas, um linguajar extremamente sofisticado, mas dentro do meu coração está vibrando o quê? Chico dizia: às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Então é mais ou menos assim: a pessoa falhou com você, mas quem vai ter que pedir perdão é você. E aí é que vem o teste, Porque eu subo em cima do toco, como diz, falo: daqui eu não desço. Por quê? Porque eu estou na minha razão, eu não estou errado. Para que eu tenho que ir lá pedir perdão para ele? Quem tem que pedir perdão é ele, e eu não saio de cima do toco, Então tem aquela velha história do Chico com a cachorra dele, Que a vizinha matou a cachorra, com compaixão dele, porque a cachorra estava sofrendo, ele tinha que chegar tarde da noite, cuidar da cachorra. Mas a mágoa ficou no coração do Chico. E quando Emmanuel veio trazer a receita para ele, porque aquela mágoa começou a prejudicar os trabalhos dele, ele falou: Chico, você tem que descobrir qual que é o sonho dela e dar um presente para ela, o sonho dela. Até o Chico questionou. Ele falou: não, Emmanuel, mas você não entendeu. Quem matou a cachorra foi ela, o cachorro era minha, entendeu? Não fui eu que matei a cachorra dela. E eu tenho que dar um presente para ela? Ele falou: Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. E ele fez isso, descobriu que ela queria ganhar uma máquina de costura, comprou a máquina de costura e deu para ela. Quando ele fez isso, ele entregou a máquina de costura para ela, saiu uma luz azulada do coração dela e foi em volta do coração dele e tirou tudo uma nuvem escura que existia ali. Então a receita é do mestre. Pagar o mal com o mal a gente já fez até hoje e não deu certo, Deu certo? Não deu, nós estamos aqui, não estamos? Então não deu certo. Então está na hora da gente mudar, ouvir a receita do mestre, Ouvir a receita do mestre Jesus. Tem uma história do Chico, que uma senhora chegou para ele e falou o seguinte, Chico, seguinte, eu andei fazendo umas contas aqui, eu tenho um marido, problema, alcoólatra, enjoado, meus filhos são tudo ingrato, não estão nem aí para mim,
E eu andei fazendo as contas aqui, eu acho que eu já perdoei as 490 vezes, viu? Então, e como que funciona? Eu estou liberado? Posso chutar o pau da barraca agora? E aí o Chico falou assim: minha irmã, Emmanuel está aqui do lado e mandou dizer que não é assim que funciona, né? Que é 490 vezes por cada falta diferente que a pessoa fizer. E aí ela falou assim: não, mas então esse negócio não termina nunca. Eu falei: não termina nunca. Agora você entendeu que é infinitamente, não é para acabar, é infinitamente. Enquanto existir ofensa, vai ter que existir perdão, né? O perdão incondicional e limitado, o que Jesus nos convida, é vivenciarmos o perdão dia após dia. É para adotarmos o perdão como um estilo de vida. Então, é você nem contar mais. É você nem contar. Entendeu? É viver na sintonia a qual não te permita nem sequer ofender. Nós que já sabemos um pouquinho mais, que vemos aqui no centro, que ouvimos palestras, que lemos as obras espíritas, que temos essa luz do Espiritismo a clarear o nosso caminho, não significa que nós somos melhores, significa que nós temos um pouco mais de entendimento. De nós é cobrado essa maior compreensão, é de nós. Então você quer que aquele cara que é ignorante, que não conhece, ele te perdoe, e você que tem o entendimento, não. Vocês entenderam? Então a responsabilidade é nossa primeiro. É nossa. A obrigação é de quem mais sabe. De quem mais sabe, mais será cobrado, né? Jesus não tinha dito isso? Será cobrado de quem mais sabe, ué. É o lógico. Então, perdão tem que ser um estilo de vida. É um estilo de vida. É eu adotar para mim essa postura. É eu adotar para mim. Pensem um pouco, reflitem um pouco na sua existência. Você vai perceber quantos entraves, quantos problemas, quantas desavenças, quanto desgaste você já teve na sua vida relacionado ao perdão. Quando você resolver perdoar, é um alívio para você, né? O alívio é seu. Ah, mas aí se eu perdoar eu vou ter tanto prejuízo, eu vou ter tanto não sei o que lá. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: na vida a gente tem que escolher, ou a gente tem razão ou a gente tem paz. Dificilmente a gente vai conseguir ter as duas coisas. Então é uma questão de escolha. Se você quiser ter razão, tudo bem, você vai pagar um preço, porque ter razão sempre dá trabalho. Ter razão sempre não é fácil. Você vai brigar com muita gente, você vai arrumar muita confusão. Ter paz é mais fácil. Só que para ter paz você tem que abrir mão do orgulho. O que te atrapalha e o que te dificulta decidir entre ter paz e ter razão é seu orgulho. Se você conseguir abafar seu orgulho, você opta pela paz. E você tem outra forma de viver, né? Eu lhes asseguro, em Mateus, né, no capítulo 3, ele diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por que será que ele citou o exemplo de criança? Porque criança, vocês já viram criança brincando? Né? Você vai almoçar na casa de um amigo seu, aí você tem dois, chega lá tem mais dois, e aí eles vão lá brincar. De repente vem um chorando, né? Não é assim? Isso é regra. Vem um chorando, vem um reclamando. Não, vai lá e resolve. Daqui a pouco você olha lá, está todo mundo brincando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a pureza do coração da criança, naquela idade, né, aquela tenra idade, ela não permite que ela guarde mágoa, rancor. É algo transitório. É como nós devemos entender a nossa passagem aqui na Terra. Para que eu vou ficar arrastando isso tanto tempo? Então, doeu? Passou? Vida que segue. Deixa para trás, né? Nós vamos chegar com cicatrizes, vamos chegar com lembranças, A gente não precisa esquecer
O perdão não é esquecimento, no sentido de você não se lembrar do que aconteceu. Você se lembra, mas você não se lembra com mágoa, você não se lembra com ódio, você não se lembra com rancor. De preferência com gratidão, porque as nossas maiores lições, às vezes elas largam cicatrizes na gente. É preciso urgentemente que desenvolvamos a capacidade de perdoar para que não retornemos daqui a alguns anos em reuniões mediúnicas nesse Brasil imenso, rangendo os dentes e chorando em meio às trevas em que nos mergulhamos, por não havermos sabido nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estávamos a caminho. Então, meus irmãos, como eu disse, nos trabalhos que realizados em centros espíritas, o que a gente mais vê são situações ligadas a perdão, Então, o que está sendo dito aqui não é por acaso. Você sai daqui hoje, amanhã você volta, Você volta querendo resolver uma pendência de uma pessoa que estava do seu lado até ontem. Parece até meio insano, Você está com a pessoa hoje, você não faz nada, aí você vai, desencarna, vem lá do plano espiritual para resolver a pendência, Para não nos transformarmos em vingadores, em agentes de cobrança, como se as leis de Deus precisassem disso, As leis de Deus não precisam de vingadores, nem de cobranças. É necessário perdoar para não nos tornarmos obsessores. Quantas perseguições duradouras, atravessando décadas e até mesmo séculos, por falta da habilidade de perdoar. Você pega as obras do André Luiz, acho que cada livro tem uma situação de perdão, e todas assim, séculos e séculos as pessoas conectadas uma na outra, gerando um ciclo de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor, que desencadeia toda a família, e vai para o plano espiritual, volta para o plano físico, vai para o plano espiritual, volta para o plano físico, tudo ligado ao perdão, Perdoar é característico das almas enobrecidas, temperadas e retemperadas no caminho de tarefas evolutivas, como fica claro no caso trazido por Hilário de Silva em A Vida Escreve. Isso aqui é uma história que tem nesse livro da Anália Franco, que era uma trabalhadora espírita, que deixou muitos orfanatos, hospitais, tudo através de organizações que ela foi criando, trabalhando de voluntária, se organizando, criando, tomando frente e foi desenvolvendo. E ela tem um momento que ela vai cuidar de uma amiga dela. E ela, na beira da cama da pessoa, cuidando dela, a pessoa pede água. E ela traz a água. E a pessoa irritada com a doença, A gente, quando está doente, a gente fica irritado. E ela pegou a água, não estava na temperatura que ela queria, ela jogou a água no chão, reclamou, me traz outra água. Ela foi lá, trouxe a outra água, Ela tomou. Depois ela acabou de tomar água, queria chá. A Amélia foi lá, buscou o chá para ela. O chá estava ruim, a Amélia foi lá, trocou o chá, Depois ela reclamou do remédio e foi reclamando, e a Amélia, sempre bondosa, amorosa, arrumando ela na cama, arrumando o lençol dela. Mas antes disso, quando ela chegou para começar a ajudar essa amiga, ela pediu: eu posso ler algumas palavras de Kardec para você? E a amiga dela falou: Deus me livre, nem pensar, e cuspiu no chão, Depois de todo esse transcorrer dessa situação, a amiga dela, na hora de tomar um remédio, ela tomou da colher da Amélia e bateu com a colher no braço da Amélia, e bateu com a quina da colher, fez uma feridinha e começou a sangrar. Quando a amiga dela viu aquilo, a amiga dela caiu em prantos, Porque tudo na vida da gente que é descontrolado, ele é assim, você vai até um certo ponto, depois não tem mais para onde ir, Você desarma e cai, Quando você está numa direção errada, você está equivocado, é assim, você vai numa velocidade danada, mas aí chega um ponto, você cai. E foi o que aconteceu com ela. E ela caiu ao prantos, chorando. E ela disse para Amélia: se o espiritismo que você frequenta, essas palavras que você está falando, permite que você me ature e me atolere do jeito que você me atolera, com tanta paz e amorosidade, então leia para mim, que eu estou precisando,
E a Amélia, depois disso, recebe dela o primeiro dinheiro que foi com que ela começou as instituições de trabalho dela, né? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida? Será que isso é perdão? Né? Será que isso é perdão? É igual algumas pessoas, né? Que acontece alguma coisa, o que a pessoa fala? Não, quem perdoa é Deus. Ele passa a responsabilidade para Deus, ó. Tira o corpo fora, né? Não, quem perdoa é Deus. Olha só, a pessoa fez algo para ele, né? E ele joga a responsabilidade. Não, quem perdoa é Deus. Ou se não, né? Como a gente viu aqui, não, eu perdoo, mas aí acontece algo de mal com a pessoa, não, tá vendo? É assim mesmo, merecia, né? Eu perdoei, mas... Então, quando a gente se alegra com o mal do outro, do nosso ex-inimigo, significa que a gente não perdoou, né? Tem alguma coisa... Só que a gente também tem que entender o seguinte: o perdão, né? O perdão não quer dizer que você tem que pegar o seu inimigo e levar para dentro da sua casa. Não é isso. É você não emanar mais sentimentos, né, de ódio, de mágoa, de rancor, de desejo do mal para ele. É só isso, né? Se der para reconciliar, melhor, você ganha um amigo. Se não der, faça a sua parte. Ore por ele, não deseje mal, não se alegre quando as coisas derem errado para ele, né? Que é o perdão verdadeiro. Para a gente finalizar, tem um estudo que chamou: o estudo diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas. Foi no 40º Congresso da Sociedade Cardiologista de São Paulo. Eles pesquisaram 130 pessoas que tinham problema de coração. Na pesquisa, os infartados eram os que apresentavam maior dificuldade em perdoar alguém. Então fica a dica, né? Perdão causa infarto. Para você ver como é. Porque, você sabe por que tem essa lógica? Pelo seguinte: o que a gente disse? Quando você não está perdoando, você está magoado, ressentido, né? O inverso do perdão como que é? Só tem duas situações: ou quando a pessoa fez o mal, você perdoou, ou quando ela fez o mal, você não perdoou, você gerou isso: ressentimento, mágoa, papapá. Quando você está nesse estado de mágoa e ressentimento, o nosso organismo entra num estado chamado luta ou fuga. Todos os animais têm isso, inclusive nós humanos. O que é esse estado de luta ou fuga? Você está passeando pela rua, né? De bermuda, chinelo, de repente você para e vê um portão aberto e um pitbull ali fora, te olhando. Você entra nesse estado de luta ou fuga. Seu organismo tem uma descarga de hormônio, sua corrente sanguínea fica encharcada disso. Para quê? Para você lutar ou você fugir. É uma descarga hormonal. Você entra num estado de estresse, até seu cérebro trabalha diferente. O seu cérebro, o sangue no cérebro concentra na região de atividade física, e a parte de raciocínio é praticamente desligada. Seu estado imunológico, seu sistema imunológico é desligado. Você sabe por quê? Porque você estava caminhando lá na calçada e você estava febril, certo? Seu sistema imunológico está ali, ó, está tentando trabalhar essa febre. Na hora da luta ou fuga, você acha que ele está preocupado com febre? Nem aí, o negócio é fugir do pitbull, depois não resolve essa febre. Então o sistema imunológico é desligado. Isso é só algumas coisas que eu lembro, mas eu sei que é uma transformação enorme no seu organismo quando você entra nesse estado. E o problema desse luta ou fuga é o seguinte: não tem problema se de vez em quando você entrar nesse estado, né? É natural e é para nossa preservação. O problema é você ficar 24 horas nesse estado de luta ou de fuga, né? Sistema imunológico desligado, cérebro funcionando mais a parte
de atividade física, né? Mais instintos e menos raciocínio, seu organismo recebendo uma descarga de hormônio o tempo todo. Então, uma dos males que nos causa é problema de coração, né? E para a gente encerrar, muitos de nós, né, com a herança de Moisés, vem na lei do quê? De talião, olho por olho, dente por dente. Eu só vou devolver na mesma medida que me fizeram. E Gandhi diz o quê? De olho por olho e de dente por dente, o mundo acabará cego e sem dente. Porque todos nós somos falhos. Então não dá para seguir a regra de Moisés, né? A regra de Moisés foi usada naquela época como um balizador, porque a noção de justiça naquela época era muito desigual. Então a lei de Talião, ela foi uma evolução enorme, mas não para os dias de hoje. Porque naquela época, né, se um vizinho daqueles fosse lá e roubava uma ovelha de uma fazenda, o dono dessa ovelha ia lá, matava todo mundo, punha fogo na fazenda, né, e vinha embora. Então olha a disparidade. Então Moisés falou o que na sua sabedoria? Não, ele roubou uma ovelha, então você tem direito de ir lá e roubar uma ovelha dele, olho por olho, dente por dente. Já melhorou, né? Só que agora, depois de Jesus, não cabe mais, né? Não cabe mais essa lei. Então, meus irmãos, esse era o estudo da noite. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. E não esquecemos do nosso tratamento. A partir do momento que a gente adentrou para o salão, a gente está em tratamento. O Evangelho aqui falado é um tratamento para todos nós, sem exceção. Então nós temos que pegar a lição do Evangelho que foi estudado na noite e aplicar em nós, né? E não ficar pensando, putz, meu marido tinha que ter vindo, hein? Hoje foi para ele. Não foi para ele, porque senão ele estava aqui, né? Foi para quem está aqui, para nós todos, certo? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer à espiritualidade amiga, aos benfeitores do Lar de Nazaré, ao Mestre Jesus, por esses momentos de estudo, em que as suas palavras nos auxiliam na nossa caminhada terrena. Nesse mergulho íntimo em que nós fazemos, e vem à tona tantos sentimentos, tantas oportunidades de praticarmos o perdão, de apaziguarmos situações, relações, para que possamos ter uma nova experiência de vida, mais produtiva, pois sabemos que o Evangelho é o manual da vida, não é somente para ser lido aqui no centro, aos domingos, ou no nosso Evangelho no Lar, mas sim um manual de postura e convivência terrena. Que Jesus nos ampare e nos assista, hoje e sempre, que assim seja.